Aleluia, que bom que você está aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Deus falou muito forte isso comigo. O tema é na profundidade. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Eles estavam lavando suas redes. Entrando num dos barcos que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Ou seja, vá para a profundidade. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eu quero falar sobre na profundidade. Quando eu naveguei na profundidade do amor de Deus, eu jamais naufraguei nos meus pensamentos rasos. Na profundidade, as maiores experiências que você vai ter com Deus não estão no raso, não está na beira, mas está no profundo. Quanto maior o impacto que nós recebemos de profundidade, maior vai ser a experiência que vamos ter, porque nunca mais nós vamos ser os mesmos. Tudo que gera um impacto profundo sobre nós, nos marca de tal maneira que nós não conseguimos ser mais os mesmos. A maior prova disso é que as experiências que nós lembramos do nosso passado, são aquelas que nos trouxeram um forte impacto emocional. Você sabe disso. Se eu pedir para você lembrar de coisas do seu passado, você vai voltar aí 5.000 dias no passado, alguns anos atrás. Você vai lembrar de experiências que você teve, que marcaram sua vida, rupturas que romperam você, e você depois disso nunca mais foi o mesmo. Quando nós recebemos um compromisso, uma experiência, algo muito profundo, gente, isso nos faz sermos pessoas profundas. Tudo isso que nós estamos vivendo, estamos passando nesse tempo, eu tenho certeza, como eu falei no início, nós não seremos mais os mesmos, porque as experiências que nós estamos tendo agora são profundas. Estamos vendo um impacto político, social, econômico, na saúde, as igrejas fechadas durante um tempo, hoje com restrições, nossa vida extremamente limitada, nós dentro de casa querendo sair para fazer as coisas, e estávamos presos dentro da nossa própria casa, sem podermos sair. Primeiro dia que eu saí de casa parecia, eu lembrei daquele filme, Bird Box, só que ao invés de botar as vendas nos olhos, nós botávamos na boca, né? Era a mesma coisa, mano. Porque, gente, de verdade, as maiores experiências, elas não estão no raso, elas estão no profundo. Os maiores peixes, eles não estão no raso, eles estão no profundo. No fundo, ninguém quer o raso. Ah, pastor, deixa eu aqui de boa, eu estou tranquilo, minha vida está tranquila, minha vida está tão tranquila, minha vida está de boa, deixa eu ficar no normal aqui no comum, deixa eu ficar na vidinha que eu estou. Mas lá no fundo, lá dentro de você, você não quer o raso, você quer o profundo. Você quer ter novas experiências, você quer crescer, você quer viver a profundidade do que Deus tem para você. Só que os medos, as frustrações, as experiências negativas nos fazem parar. Sabe por quê? Porque nível raso não é lugar de crianças. Nós precisamos amadurecer ao ponto de estar no lugar de adultos, no profundo. Uma criança, ela nunca vai pegar o barco e vai para o profundo, porque ela não tem experiência, ela não tem maturidade para isso. Vamos parafrasear, vamos discorrer essa passagem aqui de Jesus.
Jesus estava iniciando seu ministério, estava bem no começo. E ele estava começando a recrutar os seus discípulos. Até então Simão, um dos pescadores, eles estavam a noite inteira pescando, a noite toda. Eles eram pescadores. E eles ficaram a noite inteira, não pegaram um peixinho sequer, nada. Não tinha peixes. Eles viveram um momento de escassez muito grande. Então eles, logo pela manhã, eles vão para a beira, colocam os barcos na praia e começam a lavar as redes. Sabe, gente, as redes daquela época não são igual às redes dos dias atuais, feitas com linhas de nylon, não. Naquela época as redes eram com um material muito diferente. Mas quando se lava a rede, eles estão representando que eles estão desistindo. Eu vou limpar essa rede porque eu não vou mais continuar. Eles estão desistindo, porque eu não pesquei nada, eu estou parando, porque chega de tentar, não dá certo para mim. Eu vou parar de fazer isso, porque não dá certo. Aí chega Jesus. Versículo 2. Jesus viu à beira do lago 2 barcos. Ele viu. Quantos barcos? 2 barcos na beira. Primeira coisa, o barco não foi feito para o raso. Barco não foi feito para a beira. Barco foi feito para o profundo. Se o barco fosse feito para a beira, ele teria rodas, não chamaria barco, chamaria carro. Mas ele não é carro, ele é barco. Barco não é para ficar na areia, barco é para ficar na água. Nós não cumpriremos o propósito de Deus se nós estivermos no lugar errado. Onde nós estamos em Deus? O lugar espiritual que você está hoje é muito mais importante que o lugar geográfico que você está. Não importa onde geograficamente você está, importa onde espiritualmente você está. Esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Espiritualmente falando, esteja em Deus, esteja bem em Deus. Então, não esteja no lugar errado. A beira não é um lugar para você, o raso não é um lugar para você. Uma vida rasa não é lugar para nós. Nós estamos vivendo anos com Deus, viemos toda sexta na live, nos cultos. Estamos vivendo com Deus, o tempo está se passando, mas as nossas experiências com Deus continuam sendo rasas, muitas das vezes. Continuo tendo as minhas orações de 5 minutos repetitivas. Continuo lendo só provérbios. Tem gente que só lê provérbios. Vira o mês, Provérbios capítulo 1. Ele não navega ali na Bíblia e não entende que aquele livro é o manual da vida dele. É para você ter experiências com Deus. Ele não entende que oração não é para você dobrar o joelho e ter uma experiência religiosa e fazer uma oração repetitiva, como Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você está dizendo que Jesus está errado quando Ele nos ensinou a orar o Pai Nosso? Não estou falando isso. Jesus deixou um exemplo, orem desse jeito, mas não fiquem orando a mesma coisa. Essa é uma base, é um exemplo para vocês fazerem, mas não vivam uma vida inteira orando o Pai Nosso, porque nós colocamos no modo automático. Aí quando a gente vê, nós não estamos mais orando e entrando na profundidade, nós estamos no raso. O barco, ele não foi feito para ficar no raso, ele foi feito para navegar, ele foi feito para se aprofundar. O porto é um lugar muito seguro para o barco, mas ele não foi feito para ficar no porto. Nós precisamos ter novas experiências com Deus. Muitas coisas hoje têm que ser mudadas na nossa vida, e a primeira delas é sair do raso. Aí ali diz assim, ó, Jesus viu ali 2 barcos que estavam deixados ali pelos pescadores. Nunca abandone ou desista da profundidade por frustrações. Existem muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam, não é verdade? Você sabia que a maioria das coisas que nós fracassamos na vida, não foi fracasso, foi desistência. Se você parar para olhar os seus projetos inacabados até hoje, 90% deles não foi que você fracassou, foi porque você desistiu. Se eu olhar as coisas da minha vida que deram errado, que eu não cheguei até o final, não foi porque eu errei ou porque eu fracassei somente, foi porque eu desisti, não dei continuidade, errei e parei, perdi e parei. Perder uma batalha não significa perder a guerra. Se você perdeu algumas coisas, continua batalhando, continua guerreando a sua guerra. Amém? Ali fala assim, 2 barcos que estavam deixados ali pelos pescadores. Eles deixaram, eles abandonaram, eles colocaram ali. Por quê? Não, a gente já ficou a noite inteira pescando, nós estamos exaustos.
Nós não queremos mais pescar, não dá mais certo, eu vou fazer outra coisa. Eu vou vender cestos, eu vou fazer outra coisa. Talvez eles poderiam ter pensado, porque pescar não dá mais. Mas até então, eles não entenderiam ou não poderiam imaginar que eles iriam viver a maior experiência da vida deles. T.D. Jakes diz assim: numa noite Pedro não pescou nada. No dia seguinte, ele fez a maior pesca da vida dele. A sua melhor experiência pode vir depois da sua maior frustração. A sua melhor experiência com Deus pode vir depois da sua maior frustração. Por quê? Porque uma frustração grande, ela me causa um impacto grande, ela me causa um quebrantamento grande, e eu me humilho grandemente. E é aí que Deus começa a agir na minha vida. Aí Deus encontra um buraco, Deus encontra uma brecha, uma oportunidade de agir em você. Porque aquela frustração grande fez você jogar fora o orgulho, a soberba, a teimosia, aquela mesmice, aquelas manias que nós tínhamos impregnadas em nós, que nós nunca mudávamos, porque a gente fala assim: não consigo, já está em mim, eu sou assim. Mas aquela frustração grande fez você perder, fez você mudar. Eu tinha uma amiga, ela casou com uma pessoa, ela emagreceu um pouco, ela casou com uma pessoa, e ela, depois que ela casou, ela ficou desleixada. Ela não se cuidava mais, não se arrumava mais. Ela não dava atenção para o marido. Começou a ter uma vida com Deus relaxada. Eu olhava para ela assim e falava assim: meu Deus, cara, você está tão diferente, que é isso? Está mais parecido com a bruxa de 71, com bobs na cabeça. E acordava com a roupa e dormia com a mesma roupa, enfim. Até que os dois passam uma crise muito grande no casamento, se separam. Não deu 2 meses, ela emagreceu tudo que tinha para emagrecer, mudou tudo que tinha para mudar, virou uma pessoa mais crente do mundo, tornou a melhor pessoa do mundo. Aí eu pensei assim: por que não fez isso quando estava casado? Precisou perder. Mas é assim, infelizmente, a maioria dos seres humanos é assim, eles têm que perder. Mas no reino de Deus é assim que muitas vezes que acontece, nós precisamos perder para ganhar. Só que não perca a sua vida, não perca a sua família, não perca aquilo que Deus tem para você, muda agora. Deixa a palavra de Deus vir causar um impacto dentro de você, porque o que nos muda de verdade é a palavra de Deus. Não vamos deixar que as experiências negativas, só as experiências venham nos mudar, mas vamos deixar com que a palavra de Deus nos mude. Eu quero dizer uma coisa para você: ainda não é momento de lavar suas redes. Não lave suas redes, não desista do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não deu certo ainda, mas vai dar certo. Eu não venci, você não venceu ainda, mas você vai vencer. Pastor, como agora, diante de tudo isso que está acontecendo, diante dessa crise, como que eu vou vencer? Vai sim, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Deus é poderoso, e quanto maior a frustração, maior a experiência. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor. A palavra nos causa impacto, a palavra nos transforma. Aquela noite significava que nada de bom havia acontecido. Aquela noite tinha significado que não havia motivos para eles se alegrarem. A noite tinha sido de derrota. Naquela noite a mesa estaria vazia, a provisão não chegou. As redes nas mãos de Pedro não foram capazes de vencer os obstáculos da escassez de peixes. O versículo 3 diz assim: Jesus entrou em um dos barcos que pertencia a Simão. Agora começou a transformação. Jesus entrou no barco. Você não está entendendo isso? Jesus entrou no barco. Quando Jesus entra no barco, agora começa a transformação. Sabe por quê? Porque todo lugar comum deixa de ser comum quando Jesus chega naquele lugar. E aquele lugar passa a ser um lugar sobrenatural. Se a sua vida está muito comum, deixa Jesus entrar nela, que você vai deixar de viver uma vida comum, e você vai começar a ter experiências sobrenaturais. Jesus entrou no barco, e o barco nunca mais foi o mesmo. Porque quando Jesus entra no barco, o barco não é mais o mesmo. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida não é mais a mesma. Quando Jesus entrou na minha vida nunca mais foi a mesma. Ele me transformou, Ele me deixou uma pessoa melhor. Ele mostrou em mim coisas que precisavam mudar. Ele falou para mim: filho, sai dessa sua vida rasa. Se os seus antepassados, os seus pais não conseguiram vencer algumas coisas na vida, você vai conseguir.
você vai vencer. Jesus entrou na minha vida, Jesus me transformou. Jesus quer entrar na sua vida nessa noite e trazer um impacto profundo sobre você. Sabe, gente, pastor, mas por que eu passo por dificuldades? Ter Jesus no barco não significa ausência de tempestade, mas a certeza que o barco nunca vai afundar. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que valeria a pena. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vocês passarão por tempestades, mas fique tranquilo, as tempestades não são para matar você, mas são para reerguer você. As tempestades que você passa na vida são para te tornar resiliente. Então, ele torna isso sobre nós. Jesus entrou no barco, Jesus começou a transformação na vida deles. O que faz o barco andar não é a vela, que muitas vezes está levantada, mas o que faz o barco navegar é o vento que não se vê. O que faz sua vida andar não são as suas experiências, não são as suas habilidades, não são aquilo que você tem. O que faz sua vida andar é o vento que você não vê, é Deus que você não vê. Ele sopra sobre a sua vida, Ele te conduz em direção ao teu propósito. Ele é Deus, Ele que faz isso sobre nós. Cadê Deus que eu não estou vendo? Você não precisa ver, você só precisa crer. Cadê o vento? Você está vendo o vento? Eu já fiquei experiente, já dei uns 2 chutes naquele monitor, e agora já dou uma manobra, não passar por ele. Você está vendo o vento? Não vê. Da onde que o vento está vindo? Você está vendo? Não está vendo. Para onde que ele está indo? Não sei. Mas eu sinto ele sobre mim. Eu não estou vendo Deus, mas eu sinto ele sobre mim. Jesus pediu para que afastasse o barco da praia. Jesus entrou no barco e falou assim: afaste um pouco ele da praia. Sabe o que Jesus está falando para nós? Às vezes quando nós temos experiências frustrantes, quando algumas coisas não deram certo na nossa vida, quando estamos passando por uma experiência profunda, Jesus fala assim: se afasta de coisas negativas. A praia naquele momento representava negatividade sobre eles, pessoas negativas, experiências negativas, pessoas julgando eles. Ei, não pescaram nada, né? Vocês não são pescadores? Cadê os peixes? E eles precisaram naquele momento se afastar de tudo aquilo. Se afasta um pouco de coisas que, sabe, que te colocam para baixo. Às vezes é necessário nos afastarmos de pessoas que só nos colocam para baixo. Pessoas negativas que não querem que a gente, sabe, que a gente cresça, que a gente chegue. Pare de assistir televisão um pouco. Coisas negativas, se afasta um pouco da praia. Se afaste um pouco dessas coisas. Para ter experiências profundas, eu preciso me afastar de pessoas incrédulas. Porque as pessoas incrédulas sempre vão falar para você: ei, como assim? Não vai acontecer nada, você nunca vai prosperar. Talvez, gente, eles não falam com essas palavras duras, mas as suas palavras são mensagens subliminares que estão nos desmotivando. Tenta outra coisa. Esquece aquela pessoa. Sabe, mensagens subliminares que entram no nosso coração e nos faz desistir do profundo. Então sentou no barco e ensinava o povo. Aqui eu aprendo que eu preciso ser usado por Deus, mesmo quando eu estou frustrado. São nos momentos mais difíceis que Deus nos usa. Quando eu falo de Jesus, Jesus se torna mais vivo para mim. Quando eu evangelizo, eu me auto-evangelizo. Quando eu falo de Deus para uma pessoa, Deus se torna vivo dentro de mim. Você já teve essa experiência? Quantas pessoas que estão aqui hoje, gente, que sempre estão trazendo gente, visitantes para a live, sempre estão trazendo. Quando você vem sozinho, você tem uma experiência. Quando você traz um amigo, você tem outra experiência. Sabe por quê? Porque quando você ajuda alguém quando você precisa, Deus te leva mais para o profundo. Quando você senta aqui para ouvir uma palavra, você diz assim: Deus, tomara que essa palavra não seja para mim, mas seja para o meu amigo que eu trouxe hoje pela primeira vez. Meu irmão, aí Deus vai te dar uma experiência profunda. Deus vai falar assim para você: você já tem maturidade para ir profundo. Você não precisa mais ficar no raso, mendigando peixinhos pequenos, mendigando piavinhas. Você já tem maturidade para ir no profundo. Existem pessoas que vivem anos com Deus, vivem anos na igreja e nunca trouxeram visitante, nunca falaram de Jesus para ninguém. É o crente agente secreto. Quando o amigo da faculdade vem aqui ver ele, fala assim: meu Deus, mano, você é cristão, não sabia? É o agente secreto 007. Eu acho que nem ele sabia que ele era. Eu preciso falar do amor de Deus. Eu preciso testemunhar Jesus. Mesmo quando eu estou frustrado, eu preciso continuar.
Pedro poderia ter falado assim: Senhor, eu quero ir para casa descansar, eu estou cansado, e o Senhor quer usar o meu barco para pregar para essas pessoas aí, o que eu tenho a ver com isso? Eu vou dormir, eu estou chateado, eu estou frustrado, eu estou na bad, eu quero ficar na minha, quero me afastar de todo mundo. Mas são nesses momentos que Deus mais nos usa. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: pastor, toda vez que você sobe para pregar a palavra no altar, você está bem? Negativo, muitas vezes eu não estou bem. Muitas vezes eu subo aqui e eu falo assim: Senhor, eu sou o que mais estou precisando ouvir uma palavra. O que é que eu vou pregar para eles, Deus? Hoje eu não estou legal. E o Espírito Santo fala para mim: prega, deixa eu te usar, que você vai ser o que mais vai receber. E muitas vezes isso acontece. Eu estou pregando, eu começo a pregar dentro de mim, frustrado, triste, querendo não fazer. Mas eu luto contra aquilo. Eu falo: Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Aí Deus começa a me usar. Eu sou o que mais recebe. Eu sou o que mais tem a experiência com Deus. Porque quando eu evangelizo, eu me auto-evangelizo. Quando eu falo de Jesus para alguém, Jesus se torna mais vivo dentro de mim. As maiores experiências vêm depois das maiores frustrações. Fale de Deus onde você está. Meu irmão, pregue Jesus todos os dias. Quando precisar, fale alguma coisa. Porque o Evangelho não é palavras, o Evangelho é vida. É transmissão de vida. É transmissão de vida. Não é? Lana, eu lembro da Alessiana, quando eu trouxe a Lana a Live Conference. E ela foi transformada por Deus. Ela foi a que mais recebeu, porque ela foi transformada. Esse dia eu estava conversando com o Fernando, não é, Fernando? Quando nós começamos o GDC lá da Herbalife, todas as segundas-feiras, na correria, às vezes nós chegávamos em cima do laço, e Deus operou obras poderosas naquele lugar. Muitas pessoas vieram para Jesus por causa daquele GDC. Muitas pessoas servam assim: hoje vem uma galera numa live. E a gente estava conversando, cara, eu contei umas 20 pessoas. Teve um dia que eu contei umas 20 pessoas, frutos daquele GDC. Mas pensa que era fácil? Teve dia que eu estava sem dinheiro até para gasolina para ir lá. Eu falei: Deus, está na reserva, e o Senhor que vai suprir. É isso que Deus faz com a gente. Continue falando do amor de Deus. Estou quebrado, pastor. Continue falando que Jesus prospera. Meu casamento está terminando, pastor. Continue falando que Deus restaura. Eu estou, sofrendo. Continue falando que Deus cura o sofrimento. Porque é aí que eu aprendo e vivo as maiores experiências com Deus. Porque como eu vou conhecer o Deus? Como eu vou conhecer o Deus que abre as portas se eu não estiver diante de uma porta fechada? Como eu vou conhecer o Deus que cura se eu não estiver doente? Como eu vou conhecer o Deus que opera milagres se eu não estiver precisando de um milagre? Deus permite eu precisar de algo para eu viver a maior experiência da minha vida. Aplauda, Senhor. Tendo acabado de falar, versículo 4: disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. É o último para me encerrar. Versículo 4: Jesus, tendo acabado de pregar, disse para Simão: vá para onde as águas são mais profundas. Deus fala para você nessa noite: filho, vá para onde as águas são mais profundas. Comece a se aprofundar na sua experiência com Deus. Comece a se entregar mais. Se entrega mais. Viva mais. Mais intensidade no seu relacionamento com o Senhor. Sabe por quê? Porque depois disso começou a acontecer coisas incríveis. Simão disse para Jesus, versículo 5: mestre, nós esforçamos a noite inteira, mas não pegamos nada. Não questione quando Deus falar algo para você. Apenas obedeça. E Deus falou, Ele não está te perguntando o que você tem, só está pedindo para você fazer. Deus não está perguntando os seus recursos, mas Ele está observando a sua fé. Como que eu vou dizer para Deus: Deus, coloca o chão que depois eu piso, eu quero um recurso antes? Deus não faz isso. Deus diz: primeiro você pisa, que depois eu coloco o chão. Isso é fé. Mas, porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar a rede. Pedro agora entendeu quem estava falando com ele. Senhor, eu pesquei a noite inteira, não deu certo, eu sou pescador profissional. Eu sei que agora não tem peixe nenhum ali. Os peixes foram para o outro lado. Mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede. Você sabe quem que está pedindo para você? Sabe quem que está falando para você continuar acreditando no que não está dando certo? É Jesus. E se Ele fala para você, você vai dizer assim: Senhor, não está dando nada certo. Mas porque é o Senhor que está falando, eu não vou desistir. Mas porque é o Senhor que está falando, eu vou continuar.
mas porque é o Senhor que está falando comigo, eu vou acreditar que vai acontecer. Aí continua, ele diz assim: quando eles fizeram aquilo, eles pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Aqui, gente, o milagre, ele vem no profundo. Jesus poderia ter dito assim: lancem a rede aqui no rasinho mesmo, que eu vou fazer todos os peixes virem para cá. Não, o milagre estava no profundo. O milagre não estava no raso. Os meus recursos, eles se rasgam diante da provisão do Senhor. As minhas redes se rasgam, as suas redes se rasgam diante da provisão de Deus sobre a sua vida. As redes deles começaram a rasgar-se. O que Deus estava falando com eles? Ei, o que está fazendo o peixe vir não é a rede de vocês não, mas é a minha provisão sobre vocês. As suas redes se rasgam, mas o meu milagre ele continua vindo. Então eles fizeram sinais para os companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, que quase começaram a afundar. No profundo você vai compartilhar o seu milagre com os outros. Aquilo que Deus vai fazer em você não é só para você, é para você compartilhar com outras pessoas. No profundo você vai compartilhar os seus milagres com os outros, as suas experiências com os outros. Das suas feridas sairá um poder para curar. A experiência negativa que você está tendo hoje é para servir de testemunho, para que outras pessoas sejam transformadas. Amém?